Senhor Deus Santo Poderoso, obrigado, meu Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede, Senhor, por mais uma vez provarmos da Tua graça, da Tua misericórdia, de vermos o Teu cuidado em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos por esse dia separado, meu Pai, para a adoração do Teu nome, Senhor. Te agradecemos por termos descanso, Senhor, por podermos deixar, Senhor, as coisas cotidianas, os problemas da nossa vida, Senhor, e nos voltarmos para o alto, de olharmos, Senhor, a Tua grandeza, a Tua soberania, o Teu poder, Senhor, e podermos, como nos foi ensinado hoje, Senhor, colocar a nossa confiança em Ti, Senhor. Estava meditando sobre a pregação, Senhor, e pensando que toda a obediência, Senhor, ela começa com a confiança, Senhor. Sem confiança não há obediência, meu Pai. Que o Senhor possa fortalecer a nossa confiança em Ti, Senhor, e que essa confiança nos permita, Senhor, colocar os nossos problemas sobre Ti, lançar as nossas ansiedades, Senhor, confiar em Ti, Senhor, começando pela confiança e nos esquecermos, Senhor, por um dia, por 24 horas, as nossas vidas cotidianas, Senhor, os nossos problemas diários, as nossas tarefas, Senhor, para nos voltarmos para recalibrar, Senhor, a nossa mente, para entendermos quem Tu és, Senhor, para entendermos o que Tu requer de nós, Senhor, através da Tua palavra. Que esse breve estudo, Senhor, possa fazer parte, Senhor, desse aprendizado, Senhor, sobre quem Tu és, sobre o que o Senhor requer de nós, como os nossos documentos dizem que a Tua palavra resumidamente nos ensina, Senhor, e que através disso, Senhor, possamos disciplinar, Senhor, o nosso espírito para confiar em Ti e para Te obedecer, meu Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Então, irmãos, dando continuidade ao estudo da confissão, o nosso texto hoje base é a seção 7 do capítulo 16. É o encerramento desse capítulo que fala sobre as boas obras. E, curiosamente, eu iniciei o estudo desse capítulo com a primeira sessão e agora eu vou encerrar com a última. Isso foi interessante para mim, que me deu bastante perspectiva sobre todo o processo e sobre qual a importância desse encerramento, dessa conclusão. E a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar a respeito desse texto é que, se a gente prestou bastante atenção e entendeu o que as outras sessões nos disseram, isso aqui não é nenhuma novidade, é apenas uma conclusão lógica. Os teólogos ali de Westminster estavam amarrando, dando uma conclusão a tudo que já foi dito antes. Se essa sessão não existisse, a gente podia chegar a essa exata conclusão a respeito de, se a gente entendesse bem todas as outras sessões. Só que ele não só conclui, como ele faz uma qualificação importante. E é isso que, se Deus quiser, com a graça, eu vou tentar ressaltar aqui para os irmãos o porquê que a gente deve perceber e entender qual a importância para o nosso pensamento, para a nossa vida, que a gente entenda que existe um determinado sentido no qual os incrédulos eles fazem boas obras, mas que essas obras não são espiritualmente boas e não são aceitáveis a Deus, como a gente viu nas outras sessões. Eu vou começar pela leitura toda para dar uma direção, e aí a gente vai vendo as coisas em detalhes. As obras feitas pelos não regenerados, embora sejam, quanto à matéria, coisas que Deus ordena e úteis tanto a si mesmo como para outros, contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente, segundo a palavra, nem para o fim justo, que é a glória de Deus. São pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Então, como eu comentei, isso é uma conclusão lógica de tudo que a gente viu. Se a gente só consegue fazer boas obras impelidos pelo Espírito Santo, como nós vimos, e através da mediação de Cristo para que essas obras sejam consideradas boas, isso, por consequência lógica, é impossível não regenerados, que
não são guiados de forma especial pelo Espírito, nem experienciam a mediação de Cristo entre Cristo e Deus a respeito das suas obras e dos seus pecados e da forma com que lidamos com a lei. Então, só para amarrar isso dentro da Escritura, eu gostaria de ler com os irmãos Mateus 7, de 15 a 18, que ali fala que fala dos falsos profetas, mas que isso pode ser colocado de uma forma mais ampla para todo não regenerado, ainda que seja uma atividade não religiosa, digamos assim. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura as uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz más frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então a gente vê que nesse contexto aqui, a Escritura está nos guiando claramente em todo esse panorama que eu tentei pintar aqui no início para o objeto do nosso estudo. São pessoas que eles estavam fazendo coisas que, entre aspas, são materialmente boas, conduzindo o povo, explicando o povo a palavra de Deus, como Paulo diz em outra passagem que eu tinha pensado em anotar, acabei não anotando, mas quando ele fala que às vezes alguns anunciam Cristo de bom grado, de boa consciência, para o bem, enquanto uns fazem isso por porfia, com coração maligno, mas que ele de qualquer forma ele se gloriava, porque o importante era que Cristo estivesse sendo anunciado. Então esses falsos profetas, esses fariseus, eles estavam supostamente guiando o povo de Deus nos caminhos de Deus, mas eles não estavam fazendo isso com boa consciência, eles estavam distorcendo a palavra de Deus. Então, em algum aspecto, aquela atitude deles poderia ser considerada boas, mas o final, o caminho para onde elas estavam sendo guiadas era um caminho de morte. E qual é a conclusão de Cristo a esse respeito? Você só vai tirar um fruto bom de uma árvore boa. Eles fazem isso porque o coração deles não foi regenerado, eles não foram transformados pela graça de Deus, e sem essa atuação do Espírito Santo, sem essa transformação da graça, eles jamais vão conseguir tirar boas coisas. Em outra passagem também Cristo diz que do homem do seu tesouro ele vai tirar boas coisas. Então se o tesouro onde tiver o coração dele tiver coisas malignas, ele só vai conseguir tirar iniquidade do seu coração, mas do bom tesouro sai boas coisas. Então isso é uma conclusão ali lógica de que os não regenerados eles não têm essa capacidade de agradar a Deus. Também, como diz em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente viu mais para cima nas outras sessões que a questão da fé, e própria aqui é ressaltado também que como as obras deles não são purificadas pela fé, elas não podem de nenhuma forma agradar e ser vista como boas aos olhos de Deus. Mas, como a gente viu, eles de certa forma eles fazem coisas que são, quanto à matéria, coisas que Deus ordena. Então nós vimos lá na primeira sessão que para que uma obra fosse boa, ela precisava ser objetivamente boa, ela precisava ser aquela ação em si ordenada por Deus na sua lei, mas ela também precisava ser motivada por um coração que ama a Deus e que busca a glória de Deus naquela atitude. Então é justamente essa parte da fé que vai falhar a esses homens não regenerados. Mas quanto à matéria, eles podem fazer coisas que são em si ordenadas na palavra de Deus, como ajudar as outras pessoas com coisas materiais para o dia a dia, como dar um auxílio, prover comida, cuidado para a saúde, atenção para uma pessoa que está perturbada, diversos tipos de ações que eles podem tomar. Aquilo é ordenado na Escritura, ela é boa em si, mas ela vai ser sempre falta dessas características da fé. Mas então, qual
qual é a relevância da gente entender que esses homens façam as boas obras? A primeira que eu gostaria de ressaltar é porque a palavra de Deus ela é boa em si mesma. E se ela ordena uma coisa, ela fala com que essa coisa é boa, como nós acabamos de comentar, ainda que isso seja feito com um coração maligno para fins diversos do determinados de Deus, aquela ação é objetivamente boa porque Deus assim a declara. E a declaração de Deus é suficiente para que objetivamente isso seja bom, não que subjetivamente ela vai ser entendida como boa por Deus. Então eu queria ler dois textos com os irmãos. Primeiro, 1 Coríntios 13, 3. Eu vou pedir para alguém abrir já Marcos 7, 6 e 7, que a gente lê depois. Paulo está ali discorrendo sobre as características do amor e do verdadeiro amor, o amor supremo que vem de Deus. E nesse verso especial ele diz que ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. Então esse texto ele aponta claramente para isso que a gente está falando. Paulo coloca, essas atitudes são boas, elas são materialmente boas. Se você distribuir os seus bens entre os pobres, se você pode prover necessidades materiais de uma pessoa, ou se você pode suprir necessidades emocionais ou espirituais de alguma pessoa, você está fazendo uma obra que é materialmente boa, só que você não se aproveita dela diante de Deus se você não tiver o amor, se você não tiver a fé, se você não tiver a ação do Espírito Santo purificando essa ação. E Marcos 7, 6 e 7, se alguém puder ler, por favor. Respondeu, tem profetizou Isaías a respeito de nós. Hipócrita, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Ou seja, mais uma vez esse texto está ali dentro daquele contexto de embate entre Cristo e os fariseus, entre Cristo e pessoas com uma religiosidade distorcida, voltada para si, voltada para a sua própria glória e não para a glória de Deus, que buscava ser visto pelos homens e não recebidos por Deus. O que Jesus vai dizer nesse contexto? Que essas obras em si elas eram boas. Eles em vão adoram, não é que eles não deveriam adorar, isso a gente vai até retomar quando a gente chegar no final. A adoração em si é boa, ela é ordenada, e se eles não buscassem de alguma forma adoração a Deus, eles estariam piores do que eles estavam naquele momento. Mas essa adoração sem auxílio do Espírito Santo, sem a fé, sem a busca pela glória de Deus, elas eram completamente distorcidas. Eu queria ler também com os irmãos o texto de Mateus, capítulo 6, alguns versos espalhados, que vai nos mostrar exatamente isso que a nossa confissão está dizendo. Começando pelo versículo 2, ali no Sermão do Monte, que essa porção do texto tem sido foi exposta para a gente pelo nosso irmão Fernando essas últimas mensagens. Então nós temos ainda o contexto bem vívido na nossa mente da importância de como isso é trabalhado. Então só chamar a atenção aqui rapidamente aos versos 2, 5 e 16. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Da mesma forma, o 5. Quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E por último, 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam recompensa. Ou seja,
Em nenhum momento o nosso Senhor ali diz que essas atitudes eram más e que eles não deveriam fazer essas coisas. Até nesse próprio contexto aqui, quando ele fala do dízimo, quando ele repreende a hipocrisia, ele fala, ó, vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir as outras, que eram mais importantes, que era a misericórdia, a justiça. Então essas coisas são objetivamente boas, mas como elas foram feitas não para a glória de Deus, mas para a glória dos homens, a única coisa que eles conseguem extrair disso é uma resposta humana. Jamais eles vão extrair uma resposta positiva de Deus a respeito dessas obras, porque essas obras elas não são feitas para Deus, para a glória de Deus, mas sim para a sua própria glória, para os seus próprios propósitos. Mas aí vem uma coisa. Então essa importância da gente entender a relevância de que a gente tenha consciência de que materialmente essas coisas são boas. Porque essa diferença, a gente não podia simplesmente dizer que o não regenerado ele não faz nada de bom e acabou por aí. Não, primeiro, como eu já comentei, a questão da declaração de Deus, a importância da declaração de Deus. Se Deus diz que uma coisa é boa, ela é objetivamente boa, independente de qualquer intenção ou qualquer coisa subjetiva que esteja por trás que possa macular a importância ou a qualidade dessa boa obra. Ela não vai ser tão boa, mas o que Deus declara como objetivamente bom, ele vai ser sempre bom pelo próprio peso da declaração de Deus. E a segunda importância que eu gostaria de ressaltar para os irmãos é a graça comum. Isso é uma coisa que nos demonstra, que nos remete a uma consciência de que Deus, ainda que de forma indireta e não especial como ele age no coração dos regenerados, Deus refreia o mal no coração do ser humano. Isso nos indica que a imagem de Deus que foi formada na criação, ela não foi completamente destruída, como a gente vê ali em Romanos 2, 14 e 15. Se alguém puder ler esse texto, por favor. Então essa imagem de Deus, ela ainda está desfigurada, mas ela está presente em nós. O Espírito de Deus ainda age na criação para refrear esse mal, de forma que os homens não consigam expor toda a malignidade que está no coração dele, para que a vida em sociedade ainda seja possível, para que a gente consiga conviver de forma minimamente pacífica nesse mundo. Cornélio Vantil, ele falava uma coisa muito interessante, que era o seguinte, ele fala que ele sempre ressaltava o seguinte, que nenhum crente ele consegue viver de forma tão consistente da sua fé, para que a sua prática seja à altura da doutrina que ele acredita, a prática dele esteja à altura da Escritura, à altura do nosso Senhor, do que nos foi ensinado, dos que nos foi ordenado, mas que da mesma forma o incrédulo ele nunca consegue ser plenamente consistente com as crenças ímpias dele, de forma que ele coloque todas as consequências para fora do que se ele realmente acreditasse naquilo que ele diz que ele acredita. Se ele vivesse de forma consciente com a crença dele, ele seria muito pior e as consequências para a sociedade seriam muito piores. Então, da mesma forma que nós não conseguimos ser totalmente consistentes com a nossa fé por conta da carne, do pecado que ainda habita em nós, o incrédulo ele também não consegue ser totalmente consistente com a incredulidade, com a iniquidade dele, porque a imagem de Deus ainda está ali de alguma forma dentro do coração dele, e através disso a ação indireta do Espírito de Deus ainda refreia a maldade no coração do homem. Quem tiver identificado aí o texto, puder ler, por favor. Romanos 2, 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza e conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Exatamente. Então esse texto ele é claro em demonstrar que a lei de Deus, que foi escrita, a imagem de Deus, que foi escrita no coração do homem, ela não se perdeu
completamente. Ainda há um resquício da lei de Deus gravada no coração do homem, que isso vem da imagem de Deus que foi colocada na criação do homem por Deus, quando ele sopra o espírito de vida. Então isso ainda está presente, isso faz com que o homem ainda não, ele tenha uma inclinação ainda que débil e parcial a algumas coisas que são ordenadas por Deus. E como isso se manifesta no nosso dia a dia? Como a gente pode perceber, por exemplo, a graça comum de Deus e a importância dessas obras materialmente boas dos incrédulos? Eu peguei apenas 2 exemplos que eu acho que são bem claros e estão bastante em voga e vivos na nossa consciência, porque a gente tem vivido e sofrido a erosão da graça comum de Deus na nossa sociedade. Eu acredito que todo mundo aqui vive na pele essas 2 coisas que eu gostaria de comentar, que a primeira delas é a cultura. A graça comum de Deus e esse resquício de lei no coração do homem, ela vai se mostrar com a forma com que as pessoas lidam com as coisas comuns no dia a dia, com o trabalho, com a vida em sociedade, com a organização da nossa vida em geral. Então, quando os incrédulos ainda são de alguma forma influenciados pelo Evangelho, influenciados pela graça comum, até um senso de justiça, até um senso de certo e errado, a se defender e se acusar com base dessa justiça remanescente no coração deles, nós temos uma vida mais tranquila, nós podemos exercer a nossa fé de forma tranquila, nós podemos provar de uma justiça comum. Se nós tivermos alguma ofensa, nós teríamos a quem recorrer no nosso dia a dia, num trabalho que seja, num grupo, em qualquer momento. Se alguma coisa errada fosse feita, teria alguma autoridade que chamasse a atenção e restabelecesse a justiça. Eu acho que todo mundo aqui já teve a experiência de estar num ambiente em que a autoridade não preza pela justiça, e como isso é terrível quando você tenta viver a vida de forma justa. Como é bom quando a gente trabalha num ambiente que, se algum colega de trabalho tenta puxar o nosso tapete, passar a nossa perna e criar uma dificuldade para a gente, a autoridade, em vez de parabenizar aquela pessoa e estimular a iniquidade, ela repreende aquela ação e restabelece a justiça. E também, através disso, de forma mais ampla, através do governo civil. A Escritura, ela é pródiga, principalmente ali em Provérbios e Salmos, quando ele ressalta que quando os justos florescem, quando os justos multiplicam, quando os justos eles governam, o povo se alegra, mas quando o iníquo tem o poder, ele geme, porque esse poder, essa força, ela é usada para desígnios ruins. A justiça é abandonada, e como a gente tem ouvido aí há anos nos textos de Provérbios, como quando o ímpio governa, o suborno toma conta e a justiça desaparece. Você não tem mais, e mais do que isso, até no próprio, isso é falado de diversas formas também nesses textos, mas como a gente vê no Novo Testamento, quando Cristo diz que o amor de muitos se esfriaria, porque quando você constantemente percebe que tentar ser justo, tentar fazer as coisas de forma honesta, se transforma em autossacrifício e não em respeitabilidade como deveria ser, não em honra, a cultura ela vai paulatinamente se degradando, porque aqueles que não têm uma força moral muito grande vindo do poder de Deus, ele sabe que ele não faz aquilo para os homens ou para uma respeitabilidade social, ele faz isso para Deus, ele não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. E quanto mais essa justiça vai se erodindo, a nossa vida vai se deteriorando e vai sendo pior para toda a sociedade. Então, essa noção de que os não regenerados também, eles podem praticar obras materialmente boas, que
que são úteis tanto para eles como para nós, isso é relevante para que a gente preze por orar, pedir a Deus, entesourar no nosso coração essa influência do Evangelho, essa influência da lei de Deus, essa influência do Espírito Santo indireta na vida dos ímpios, para que a gente cumpra diversas orientações da palavra de Deus, e que tem sido também nos chamado a atenção aqui do púlpito, como orar pelos nossos governantes, buscar sermos conscientes dos valores que nós procuramos nos governantes, para que a gente, dentro da nossa possibilidade, busque eleger pessoas que vão manter essa fibra social minimamente de pé, para que a gente tenha o mínimo de liberdade de culto, para que a gente possa minimamente sair na rua sem ter que esconder as nossas crianças, para que a gente consiga ter uma atividade social em que a gente não precise andar assim, olhando para o alto, virando a cabeça a cada segundo que a gente olha. Então essas coisas são importantes, e eu acredito que no mínimo uma pequena parcela do estado em que a nossa sociedade tem chegado foi porque a própria igreja perdeu essa visão e perdeu a capacidade de ensinar aos crentes que essas coisas são importantes, que a gente deve influenciar, que a gente deve prezar não só por aquilo que é estritamente material e subjetivamente bom, as coisas que são para Deus, mas que a moralidade, as coisas objetivamente boas, ela tem a sua importância, ela tem a sua relevância, para que a gente consiga ter uma vida tranquila nesse mundo, que a gente consiga ter uma convivência mais pacífica com as pessoas que não comungam da mesma fé que nós. Porque a gente vai ver que quanto mais a justiça se afasta da sociedade, das pessoas que não comungam, mais difícil a gente vai tendo, mais difícil vai sendo da gente ter um mínimo de comunhão, porque a comunhão é justamente isso, ter coisas em comuns. Quando a gente não vai tendo coisas em comum com as pessoas que nos rodam, a gente vai ficando cada vez mais isolado. Isso não é bom nem para a gente viver isolado, não é bom para eles também, que, como a gente vê aqui no final do texto, eles não vão colher a aprovação de Deus por causa dessas obras, mas mesmo assim isso é bom para eles, é proveitoso, não só para a vida agora, mas também, de certa forma, para a vida por vir. A gente vê diversas vezes na Escritura que cada um será julgado de acordo com as suas obras. Então, por mais que essas obras não sejam aceitas, quanto mais ímpio, quanto mais mal esses homens fizerem para o seu próximo, e principalmente para a igreja, eles vão ser cobrados. Da mesma forma que eles não vão ser recompensados, mas eles também vão ser julgados apenas pelo aspecto subjetivo deles não terem dado glórias a Deus. Não ser julgado tanto por não terem dado glória a Deus, mas pela própria maldade objetiva que eles estavam fazendo. O julgamento de Deus não é o mesmo para todas as obras, como a Escritura nos deixa claro. Então, disso vem a importância, tanto para os outros, como para eles mesmos, de fazerem essas boas obras, ainda que elas não sejam aceitas. E aí, para concluir, para mais uma vez trazer a intercessão e a gente ressaltar de que não só a Escritura, a vida cristã, mas a doutrina, ela não é uma coisa estanque. Tudo que a gente está vendo faz parte de uma estrutura muito cuidadosamente, primeiro estabelecida por Deus e cuidadosamente formulada por esses teólogos que trabalharam durante anos para que esse documento fosse feito dessa forma. A gente não tem outra conclusão a chegar do que a gente viu, da absoluta impossibilidade de qualquer justificação pelas obras. Não tem como o homem, através de obras, ele querer ser aceito por Deus, ou essas coisas que a gente vê muito de, mas não, Deus não vai me julgar, eu sou uma pessoa boa, eu dou comida para os famintos, eu dou roupa para os nus, eu ajudo os órfãos e as viúvas,
eu não sou uma pessoa ruim, eu não preciso dessa salvação que você está me oferecendo. E isso também, essa própria visão, ela já vem de um evangelho distorcido que a igreja tem ensinado, uma forma de evangelização torta, em que as pessoas elas acham que Cristo é um puxadinho, que elas precisam, ou depois de elas terem cometido um crime, que ela precisa ir lá como se fosse uma fiança para uma atitude muito ruim que elas fizeram, ou como se fosse só uma cerejinha do bolo, é só aquele detalhezinho que faltava. Não, Cristo é tudo, sem Ele você não tem nada, sem Ele você não vai receber nada de bom de Deus, sem Ele a gente não consegue a menor aprovação na menor das coisas. E toda essa estrutura que a gente viu ao falar das boas obras, isso demole por completo qualquer ideia que um cristão possa ter de que a gente pode buscar qualquer bem de Deus através das nossas obras. E não só isso, é até bom ressaltar, não só os incrédulos, mas também nós. Muitas vezes a gente vê também uma visão distorcida, e às vezes não só teórica como prática, e isso é uma coisa que eu vejo em mim, já lutei muito contra isso. Parece que você não fala isso de forma clara, você não formula isso logicamente, mas muitas vezes na nossa cabeça nós estamos querendo barganhar com Deus. Poxa, eu fiz isso, será que não dá para também, né? Poxa, eu queria tanto isso, eu estou fazendo essa coisinha boa aqui, não dá para a gente fazer essa troca aqui, eu faço uma boa obrinha aqui, o Senhor me abençoa no meu propósito ali. Isso não funciona, eu tenho certeza que ninguém faz isso com essa articulação, com uma teoria por trás, ou abordando a Deus diretamente e falando, vamos fazer uma troca aqui, eu faço um favorzinho, o Senhor me retorna com favor, mas não é, mas muitas vezes isso aflui no nosso coração. Você está fazendo alguma coisa, você está lutando por uma causa justa, você abandonou alguma coisa que você gostaria por conta da justiça, por conta do evangelho, para você não fazer alguma coisa que você queria, e aí muitas vezes logo depois acontece uma coisa negativa na sua vida, a primeira coisa que você pensa, meu Deus, sabe, eu acabei de fazer isso, acabei de renunciar à minha vontade para fazer a sua, e isso acontece. Esse sentimento é isso, é barganha, você está tentando conquistar alguma coisa de Deus, ou evitar algum tipo de juízo, ou buscar uma proteção especial de Deus por causa de uma boa obra. E como nós vimos na sessão anterior, se você fizer tudo o que você foi mandado, primeiro que você só começou a tentar fazer o que você foi mandado porque o Espírito Santo operou em você o querer e o realizar. Mesmo assim, o pecado que remanesce na nossa carne vai macular essa obra, e Deus só vai receber, e no momento certo Ele vai te galardoar por causa da mediação de Cristo. Se não fosse recebido em Cristo, isso não seria recebido de forma alguma. Então isso não pode permear a nossa mente de nenhuma forma, a gente tentar ter esse tipo de sentimento de porque eu fiz isso, eu não mereço isso, porque eu fiz aquilo, eu poderia obter isso, ou porque eu fiz isso, eu tenho uma proteção especial de que nenhum mal vai me tocar. Hoje mesmo o pastor comentou isso, eles estavam ali por causa daquele momento justo, e o que Sadraque, Mesaque e Abednego falaram: se Deus quiser me salvar, Ele vai me salvar, se Ele não quiser, eu vou entrar lá, eu não vou fazer o que você está falando, porque eu não vou pecar por causa disso. Está na mão de Deus. Se Ele tiver que, se for do propósito dEle nos salvar, nos poupar, isso vai fazer, mas nenhuma boa obra. Eles não foram salvos ali porque eles se negaram a idolatrar aquele ídolo por temor a Deus. Eles foram salvos porque Deus queria mostrar alguma coisa naquele momento. A glória de Deus ia ser feita através disso. Os apóstolos fizeram a mesma coisa e foram açoitados, foram mortos, porque naquele contexto a glória de Deus seria alcançada pela morte, não pela salvação. Não cabe a nós querer
delimitar como a glória de Deus vai ser feita. A boa obra é justamente isso, a gente treinar o nosso coração. A gente sabe como isso é difícil, como a gente quer sempre a nossa vontade, e cada vez mais, quanto mais eu lido com meus filhos, eu vejo que nós somos crianças espirituais diante de Deus. Você vê assim como a criança lida, você fala, é exatamente isso que eu faço. Eu sou um bebezinho espiritual que fico aqui querendo fazer a minha vontade. Às vezes eu repreendo a Olivia e falo, Olivia, faz isso. Mas eu não queria, papai. Eu falo, filha, não faz isso. Mas papai, eu quero. Lamento. Mas eu estou lhe dando uma ordem. Você vai fazer o que eu estou lhe dizendo, porque é isso que tem que ser feito. E a gente faz a mesma coisa. Muitas vezes as coisas acontecem porque a vontade de Deus, mas Deus, eu não queria isso. Eu não queria passar por isso. Eu não queria essa dor, eu não queria esse problema, eu não queria essa luta. E às vezes eu fico imaginando Deus olhando para mim da mesma forma que eu olho para minha filha e falo, meu filho, você não queria, mas é necessário. Eu sei o que eu estou fazendo, você não sabe, mas eu sei. Confia. Por isso me pegou tanto que eu estava justamente numa das minhas subidas aqui na escadaria de Jacó, e o pastor tinha acabado de falar e estava falando da confiança, e meio que me deu um insight, assim, eu cheguei a essa conclusão. A obediência só vem da confiança. Se você não confia, você não obedece. Sem confiança não existe obediência, porque você vai obedecer, você até sabe o que você tem que fazer, mas você vai aquela obediência receosa, porque fala, eu vou obedecer, mas em algum momento vai acontecer alguma coisa que vai sair do controle, não vai dar certo. Eu não posso confiar que se eu obedecer as coisas vão acontecer exatamente do jeito que Deus queria que acontecesse. Mas por mais que o nosso coração diga que não, que a nossa mente diga que não, que a nossa carne nos empurre que não, a gente precisa lutar e lidar com a realidade de que a gente pode confiar em Deus. Há um Deus soberano que cuida de todas as coisas, que a gente pode confiar, e quando a gente vai obedecer, vai dar certo. Qual é o certo? Com certeza não é a nossa vontade. Se a gente vai estar na situação de Sadraque, Mesaque e Abednego, se a gente vai estar como os apóstolos, ninguém vai saber, mas a gente pode confiar que se a gente fizer a vontade de Deus, de alguma forma, a gente vai ser recompensado, e principalmente a gente vai ter a aprovação de Deus nessa obra que a gente está fazendo, não por nós, mas porque Deus assim operou em nós. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma observação? Não? Você ora, pastor, para a gente encerrar? Senhor, nós